bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Aceleradores do Aprendizado. Para quem ainda não me conhece, quem está chegando novo aqui, eu sou Gabriel Assunção e eu ajudo pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora, beleza? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. A gente já deu uma passadinha de pincel por cima dele algumas outras vezes, em algumas outras lives, mas aqui eu vou falar especificamente o como você pode fazer isso, que é 3 formas de se adquirir vocabulário em inglês e não esquecer nunca mais. A gente já fez uma live sobre vocabulário, mas eu passava por cima o porquê que as técnicas antigas, as técnicas antiquadas eram erradas, por que você tinha branco, por que você não conseguia realmente. Preste atenção nessa palavrinha, tá? Ela é uma palavrinha muito chave e eu preciso que você sempre preste atenção na diferença de aprender e adquirir. A gente vai adquirir vocabulário. Você não quer aprender vocabulário. Aprender você esquece. Memorizar, decorar você esquece. Você precisa adquirir para que esse vocabulário esteja bem sedimentado na sua cabeça e você lembre na hora de falar. Porque se ele não tiver e você for fazer, por exemplo, igual você faz num teste, que é sentar, olhar a pergunta, pensar, deu branco, não deu branco, já era. O americano, o canadense, o australiano, o britânico tá te olhando com aquela cara assim, hey, say something. Então, não é isso que você quer que o vocabulário esteja na ponta da sua língua e hoje nós vamos ensinar 3 formas infalíveis para você adquirir esse vocabulário e não esquecer nunca mais. Vamos lá então? Primeiro de tudo, eu queria frisar um pouquinho a importância do vocabulário. Por quê? Eu sempre gosto de passar um pouquinho por cima disso, porque na escola, no jeito tradicional, no cursinho, provavelmente você foi ensinado em que vocabulário era coisa de prova. Era uma lista de palavras, vocabulário de cozinha, vai cair na prova, eu tenho que decorar. Tanto em inglês quanto em espanhol, francês, o que foi que você estudou na sua escola ou no seu cursinho. E é difícil você compreender, porque realmente não funciona, como que esse vocabulário vai realmente te levar à fluência. Esse tipo de vocabulário, esse tipo de estudo não leva ninguém à fluência. O que leva você à fluência é você adquirir e ter uma quantidade grande de vocabulário, diria que pelo menos aí 1.000 a 4.000 palavras, em que você tenha na ponta da língua igual você tem no português, para que você chegue a se comunicar muito bem em inglês. Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu não vou falar para vocês fazerem uma listinha de vocabulários. Eu não vou falar que daqui a semana que vem, na live da terça-feira que vem, do dia... Gente, não sei nem que dia vai ser dia 3 ou dia 4. Alguma coisa assim. Terça-feira que vem, eu vou fazer uma provinha de vocabulário com vocês. Vou passar uma lista que não é isso. Não é isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa desconstruir essa ideia que você tem de estudar vocabulário, que é decorando, que é fazendo lista de palavras, repetindo, isso aqui é um hidratante labial, lip balm, decora, porque quando não é assim. Claro, essas coisas são importantes, por exemplo, hidratante labial. Eu juro pra vocês, eu não sobreviveria o Canadá sem isso aqui. Eu não sobrevivo o frio sem isso aqui, e é muito importante, mas eu não acordei um belo dia antes de ir pro Canadá e pensei, vou decorar a palavra lip balm. Não, essa palavra estava no meu vocabulário porque eu adquiri ela através do inglês natural. Eu não fiquei decorando uma palavra, isso aqui é um lip balm, isso aqui é um, sei lá o que é isso, não sei nem o nome disso em português, é Vic, aquele negócio de botar no nariz. Entendeu? Então não é assim que funciona. Eu vou ensinar 3 técnicas para que você aprenda realmente, ou melhor ainda, você aprenda a adquirir vocabulário para você não esquecer nunca mais. E não ficar com aquela coisa que, além de ineficiente, é um porre, né, gente? É muito chato, tá bom? Não tem como você falar que vocabulário em si não é importante. É óbvio que a coisa mais importante que você precisa no início do inglês é adquirir vocabulário. Porque concorda comigo, se eu pego assim pra você, porque como é que funciona? Vocês já ouviram falar em Pareto? Pareto Distribution. Caraca, meu inglês falhou. Distribution. Pronto. A distribuição de Pareto. A distribuição de Pareto, ela funciona assim. Ela é comumente chamada como lei do 80-20. Não é um engessado isso, é uma lei muito complicada, uma lei que se diz ser da própria natureza, não foi inventada pelo homem. E ela
diz que, geralmente, em 20% de alguma coisa, dos esforços, ou 20% das palavras, 20% dos prédios, tem 80% dos seus respectivos números. Então, por exemplo, se eu vou estudar para um teste, a lei de Pareto diz que aproximadamente 20% dos meus esforços vão me dar 80% dos meus resultados. E essa lei, é uma lei, a lei de Pareto é tão bizonha que ela funciona até para as palavras de uma língua. Ela funciona para quase tudo. É sempre o pouco com o muito. Então, a lei de Pareto nos diz que, ao aprender uma língua nova, 20% das letras ou das palavras vão compor 80% das frases que você vai falar. Então, se você tem um domínio muito grande sobre esse 20%, você concorda comigo? Se você sabe, mas sabe mesmo, se alguém falar qualquer uma dessas 4.000 palavras, eu acho que são aproximadamente 4.000, tá, gente? Não tenho certeza disso. Posso verificar depois pra vocês. Mas eu sei que é uma faixa de 2.000 a 4.000 palavras. Se você tiver todas essas muito bem sedimentadas dentro de você, você concorda que qualquer ordem que essas palavras forem faladas, você vai identificar e você vai saber. Então, a falta de vocabulário é o que mais atrapalha a sua fluência. Porque quem já me acompanha há muito tempo sabe qual é a primeira coisa que você tem que estudar. O listening. E se você sabe vocabulário, você entende o que você está escutando. Se você entende o que você está escutando, você está aprendendo inglês. Está adquirindo as palavras e está ficando cada vez mais perto da fluência. Então, primeiro de tudo, vamos frisar que o vocabulário é a raiz. Ele vai prender o teu inglês no início, ele vai fazer com que você tenha esse solo, essa base muito bem sedimentada, para que você consiga desenvolver depois estruturas frasais, parar de errar conjugação verbal, parar de errar pronúncia, mas tudo isso antes você precisa ter um vocabulário crescendo todos os dias. Eu aprendo palavras todos os dias. Cara, eu garanto que não exista uma pessoa que saiba todas as palavras da sua língua nativa. Eu posso procurar agora palavras mais desconhecidas do português que provavelmente a gente aqui não vai saber nem metade. Então a mesma coisa funciona para o inglês. Não se preocupa, tá bom? Não se preocupa porque você vai errar. Vai ter palavra que você não vai saber. Mas é muito importante que você tenha um conhecimento muito amplo sobre as palavras mais usadas, sobre esse 20% que a lei de Pareto representa pra gente. Beleza? Então, qual que vai ser? Eu vou te dar então uma lista de 20% das palavras? Claro que não. Como eu já falei, não é lista de vocabulário, não é lista de estudos. Eu vou ensinar vocês as técnicas que vocês vão usar por meio próprio, ou se vocês quiserem adquirir vocabulário, para que você aplique um bom método e não tenha que ficar com essa coisa exaustiva de fazendo listinha, pegando lá a provinha. Ai, como é que é a palavra tatu em inglês? Só por curiosidade, é armadillo, tá, gente? Mas isso não vem ao caso. Como é que é tatu em inglês? Escreva ao lado. Não é isso. Você precisa aprender a aprender. Se você aprende a aprender, tu consegue tudo nessa vida. Então eu vou te dar essas 3 técnicas, esses 3 segredos, para que você nunca mais tenha problema em aprender vocabulário de inglês. Ou em qualquer outra língua que você queira estudar, tá bom? Óbvio, não é só aplicar as técnicas sozinhas. Como bom eu uso no meu método, você tem toda uma estrutura por fora. É um caminho das pedras, certo? Antes de eu entrar nisso, eu vou fazer uma analogia aqui. Ultimamente eu tô virando um rato de academia, não gym rat. Estou gostando muito de ir pra academia, tô construindo minha cultura lá, tô começando a curtir o negócio. Então, por exemplo, eu tô indo pra academia todo dia, certo? Eu tenho um professor que monta as minhas séries, eu tenho toda uma estrutura semanal, eu tenho a minha série ABCDE pra todos os dias, eu tenho cada grupamento muscular. Isso é o método. Por exemplo, o meu método DSI que eu aplico com os alunos. Isso é o método inteiro. Isso é toda a sequência que vai fazer você chegar no resultado. Mas em compensação, o que é a comparação com o vocabulário? Aprender vocabulário, as técnicas de memorização, é a execução de um exercício específico. Por exemplo, se eu tenho um dia de malhar bíceps, cara, o porquê aquele bíceps está ali naquele dia, por que eu estou fazendo essas séries, a quantidade de repetições, tudo isso é o método, é a técnica por fora que vai sedimentar toda a minha jornada, todo o meu aprendizado.
Porém, eu ainda tenho a prática, a execução do exercício. Não adianta eu ficar malhando bíceps igual gangorra. Você tem que malhar... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas... Você tem que ter uma execução boa, você tem que ter uma técnica boa enquanto você está lá dentro malhando aquele exercício em específico. Então aqui é a mesma coisa. Não adianta você só saber malhar. Ah, eu sei malhar, beleza, mas e aí, o que você vai malhar hoje? Você vai ficar malhando só bíceps como um maluco? É a mesma coisa com o inglês. Eu vou te ensinar essas técnicas de vocabulário, tá? Elas são muito boas, mas você precisa entender que tem todo um contexto, tem todo um método, tem todo um desenvolvimento de uma estrutura, um caminho das pedras, para que você siga completo e você desenvolva o seu inglês. O vocabulário é uma peça no quebra-cabeça, tá bom? Então não é só sentar e estudar vocabulário que você vai ficar fluente amanhã. Isso não existe, tá bom? Mas você tem que entender que também, se você tiver fora do método, sem estudar vocabulário, fazendo igual jeito antiquado, igual cursinho, igual colégio, tu vai perder seu tempo, beleza? Então vamos lá, agora vamos para essas técnicas, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma, depois dessa longa introdução aqui, e a gente vai falar cada uma com bastante detalhes. Eu vou dar uns exemplos de como vocês podem treinar sozinhos, tá bom? Ó, vamos lá. São 3 técnicas. A primeira coisa, a primeira forma de você adquirir vocabulário e não esquecer nunca mais é sequência de histórias planejadas por uma curva de aprendizado natural. E o que eu quero dizer com isso? Se você vai aprender natural, igual a gente ensina no DSI, você vai sentar lá na cadeira e vai ver Netflix e amanhã... Que isso? Já estaria... Caraca, pô... Não é assim, então tem todo o seu trabalho, tem todo o desenvolvimento. Então, as histórias em que você vai usar para aprender o inglês precisam ter uma sequência lógica. Elas precisam ter uma adequação ao seu nível, elas precisam ter um inglês claro. Por exemplo, eu usava às vezes histórias para treinar. Aí você abre uma história aqui indiano, eu acho engraçado, acho legal, acho bonito, mas você concorda? Nada, tipo assim, não, o problema não é a pessoa que está falando, é o inglês ser muito carregado. Então, além disso tudo, você precisa que as histórias tenham uma boa pronúncia, certo? Você precisa que essas histórias tenham uma sequência para que elas vão avançado aí ao fluente. Para que as histórias, além disso, precisam de outro elemento muito importante. Elas precisam que imagens e contexto, filme e alguma coisa para ajudar o lado, você consiga deduzir pelo contexto ou pela mensagem que está sendo passada com as imagens. Então isso é um dos mais ativamente com música ou só com áudio. Óbvio, tem que estar inserido no seu aprendizado. Os dois. História com, história sem imagem, tudo. Mas é muito importante que, principalmente para você iniciante que está me escutando aqui, é muito necessário que você aprenda inglês usando histórias com representações visuais, que tem uma imagem ali, alguma coisa acontecendo para ajudar o seu desenvolvimento. Eu tenho essas histórias desenvolvidas no meu curso. Por exemplo, eu boto várias histórias lá, em que eu mesmo narro essas histórias, e elas vão numa sequência natural para os alunos, em que elas vão do mais fácil para o mais difícil, intercalando representação visual. O pato é pato. Tem lá o pato com as penas de ouro. O pato vai, aí tem a representação visual. Então tem todo um contexto com uma história para a criança, para que o seu cérebro consiga assimilar essa informação dessa história. O inglês não seja claro para você, mesmo que você não esteja entendendo exatamente cada palavra. O que você precisa entender é o contexto da história e a mensagem que está sendo passada. Beleza? Então esse é o muito importante, principalmente para você iniciante, que ainda não tem vocabulário, ainda não sabe estrutura, ainda não sabe regra gramatical, ainda não tem a noção de como o inglês funciona. A representação visual vai ser a sua melhor amiga, porque vai permitir que você entenda aquela mensagem totalmente em inglês, sem traduzir, sem estudar gramática, sem precisar ficar de legenda em português. E você vai mesmo assim entender a mensagem que está sendo passada direto no inglês e adquirir essa informação, para que o seu cérebro consiga fazer o processo de aquisição natural da língua. Tá bom? Então essa é a maior chave. Olha, eu gosto de falar
que se você pode fazer alguma coisa, faça o mais bem feito possível, da melhor forma que você possa fazer. Essa parte não é extremamente necessária, mas é um grande adendo que a gente até deu nas aulas de memorização. Existem algumas pesquisas científicas e algumas teorias que meio que chegaram a provar que histórias muito interessantes, histórias com lógica, com início, meio e fim, com uma moral e muito doidas, o nosso cérebro grava mais. Então você pode usar, por exemplo, uma técnica mnemônica, com uma história doidinha, com uma sequência, com uma coisa lógica, que aí o seu cérebro vai gravar muito melhor, certo? Então isso é um detalhe. Por exemplo, se você vê um seriado em inglês, você é avançado, tá? Por exemplo, imagina que você é avançado. Eu não recomendo meus alunos iniciantes, meus telespectadores iniciantes, a começar com série e filme. Porque é muito difícil, você vai se frustrar, você não vai conseguir entender, tem muito diálogo sem representação. Mas para quem já é mais avançado, se você vai estudar inglês com uma série chata, um filme chato, cara, teu cérebro vai querer morrer, nem em português tu vai querer ver o negócio. Então é muito importante que você use histórias legais, divertidas, que te deixem num bom humor. Assim, olha, não precisa ser um humor necessariamente feliz, mas você precisa estar animado, você precisa estar intrigado com aquilo ali, você precisa estar relaxado, leve, tá bom? Não pode ser uma coisa chata, monótona, que você fique mexendo no telefone, que dá vontade de você dormir, tá bom? Então é um detalhe a mais, é muito importante e vai fazer com que você memorize muito melhor todo o inglês. Agora, vamos aqui pro segundo, que eu sou muito fã, porque tem algumas coisas que nesse aprendizado natural você vai acabar se travando um pouco. Por quê? O ideal é que você se bote 100% no Comprehensible Input, que você aprenda 100% através dessa aquisição do inglês natural. Porém, nós somos pessoas, nós somos humanos, nós não somos feitos de ferro, e às vezes é bom a gente ter algum a mais, alguma coisinha mecânica mesmo, que a gente esteja fazendo para nós entendermos que a gente está aprendendo. Eu vou dar um exemplo. Eu tava malhando, fazendo dieta e tal, eu tava meio na dúvida se eu tava tendo resultado. Eu tava meio chateado, eu tava indo todo dia fazendo dieta, cara, eu não sabia se eu tava tendo resultado. E eu tiro foto de 2 em 2 meses. E eu vendo a foto de 2 meses pra cá e de 4 meses pra cá, eu tô uma pessoa completamente diferente. É necessário que eu veja isso? Não. Mas você concorda que isso vai me dar muito mais motivação para continuar o que eu tô fazendo? Porque eu tô vendo que tá tendo resultado, eu tô vendo que meus esforços, 2 horas sofrendo, levantando pedaços de metal pra lá e pra cá, correndo na esteira, tá me dando resultado. Não é necessário. Não é. O resultado vai ser o mesmo se eu olhar ou não olhar a foto, tirar ou não tirar a foto. Mas aquilo ali vai me ajudar tanto, porque vai ter uma margem de que eu tô vendo algo ser aprendido. Que é a mesma coisa, gente. O inglês não pode, de novo, eu sempre vou falar isso, não é nem o tema da live de hoje. Não pode comparar inglês com a física, química e matemática. Não é estudou por uma semaninha, fez uma prova, tirou nota ruim, você é um bosta, tirou nota boa, você é maravilhoso. No inglês não existe isso. O teu cérebro faz a aquisição e ele que processa a informação e ao longo de meses você vai aprendendo. Óbvio, no final das contas, é muito mais rápido. Em 1 ano tu tá fluente, comparado com outros métodos que demoram 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Mas esses outros métodos te dão uma falsa sensação de aprendizado. É igual aquela história, né? Você dá um pouquinho de atenção e tira. Você dá um pouquinho e tira. Para aquele vício rolar e não dar resultado nenhum. É assim que não se faz. Mas o problema é, se eu falar pra você hoje, né? Se eu falar pra você hoje, eu tô até indo numa tangente aqui, não quero nem saber. Se eu falar pra você hoje, você vai passar 1 ano. Depois de 1 ano, treinando arduamente, todos os dias, 2 horas, você quase não vai ver resultado nenhum. Vai parecer que teus esforços não estão valendo de nada. Mas no final do ano você tá completamente fluente. Mas em contrapartida tem um outro método. Todo dia você vai estudar, todo dia você vai se sentir benzão, você vai achar que você está aprendendo muito porque você traduziu, você botou gramática, você fez aquilo, mas você nunca vai ficar fluente. Cara, se você não tivesse noção do resultado final, o método que você parece estar aprendendo
parece mais atrativo. Não parece? Você parece que tá aprendendo, você tá vendo o resultadinho ali bobinho, mas aí tira, porque é um método horrível. Então, isso aqui serve para você introduzir no seu aprendizado natural. Pois é, a tangente toda para chegar aqui na conclusão. Mas vamos lá, tô focado. Cafezinho me ajudou a ficar focado. Se você chega nessa conclusão, assim, você chegar nessa conclusão sem ver seu resultado é muito difícil, você provavelmente vai desistir. Então o que a gente faz? A gente insere técnicas que elas têm um aprendizado um pouquinho mais mecânico, mas que elas vão mostrar que você está tendo mais resultado. Vai ver que você está aprendendo. Tá bom? Porque o inglês mesmo, imagina, num dia você tá nada, no outro dia você tá fluente. Não é assim, você tem níveis. Mas o inglês demora para você entender que você está aprendendo. Por isso que às vezes você tem a noção de que você não está aprendendo. Você acha que você não está aprendendo. E uma delas, que eu amo muito, são os flashcards. Que inclusive me ajudam a estudar línguas que tenham um vocabulário diferente do nosso. Exemplo, o japonês. Os flashcards são bons para informações soltas, um pouquinho mais mecânicas, para mostrar que você está aprendendo. Eu já falei mais de flashcards, eu não vou me estender muito sobre flashcards, porque eu vou fazer uma live, talvez até semana que vem, se o roteiro estiver pronto a tempo. Se os flashcards estiverem prontos a tempo, senão eu passo ela para depois. Ensinando vocês como fazer flashcards, tá bom? Porém, o que são os flashcards? Falando por alto. Os flashcards, eu acho que eu... Peraí. Pronto. Vamos lá. Os flashcards, eu fui pegar aqui porque fica mais fácil. O que os flashcards são? Você vai pegar um pedaço de papel, tá? Você pode fazer online, você pode fazer com papel, você pode fazer no seu computador. Eu prefiro fazer online com aplicativos. Igual eu ensinei na última live, eu acho que foi essa última live de aprendizagem espacejada. Porque os aplicativos têm uma inteligência artificial que vai planejar o seu estudo para você. Porém, o papel é sempre o bom e velho. É a mesma coisa com o livro. Você segurar um livro na mão não tem preço. Um Kindle é muito mais prático, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, nossa, eu peguei uma cor péssima. Deixa eu pegar uma cor decente aqui. Vou até botar aqui. Se você fazer um flashcards, as pessoas te ensinam que você tem que botar um significado aqui. Por exemplo, eu vou botar maçã. E do outro lado eu vou botar apple, que é maçã em inglês. Depois, eu vou guardar esses flashcards. Óbvio, gente, eu vou fazer 20, 30 flashcards e vou guardar num bolinho. Eu vou pegar esse flashcards. Se eu olhar e tiver escrito Apple, eu preciso falar maçã. E se eu pegar e tiver escrito maçã, eu tenho que falar Apple. E eu tenho que acertar todas as vezes que eu puxar esse papel. Isso é um flashcard. Porém, existe um jeito que é um pouco mais complicado e muito mais eficiente, que eu vou fazer aqui para vocês. Por exemplo, você vai escrever aqui. Ui, já errei a escrita já. Vamos lá. Sou horrível de escrever. Apple. Você vai escrever Apple aqui. Ao invés de você escrever maçã do outro lado, eu vou até dobrar aqui porque em vez de você escrever maçã do outro lado, gente, eu não consigo falar pra vocês o quanto eu sou ruim de desenho, tá? Vocês vão ter que trabalhar um pouquinho aqui comigo. Então, em vez de você escrever maçã do outro lado, você vai botar uma imagem de uma maçã. Para você fazer com que o seu cérebro assimile o inglês direto ao significado. Isso é uma dica. Nunca escrever dos dois lados se você está aprendendo línguas, se você está aprendendo inglês. Sempre bote o significado, uma imagem. A segunda dica para um flashcards bem feito e eficiente, não usar palavras soltas. Então, ao invés de botar maçã e apple, eu boto uma maçã, uma pessoa comendo a maçã. Óbvio, gente, vai ter que desenhar do teu jeito. E do outro lado eu boto I like to eat one apple every day. Ou I like to eat apples. Você está usando uma frase, um contexto que vai dar um significado para aquela frase, para aquela palavra que você quer aprender, que é o vocabulário da maçã, é apple, por exemplo. Num contexto, numa frase, uso. Tá bom? Que aí o seu cérebro vai gravar muito mais. Mas não tem porquê eu me estender sobre isso aqui. Eu vou fazer uma live melhor sobre flashcards, mas é basicamente isso. Uma folha de papel ou um aplicativo online. Significado de um lado, imagem, nunca tradução. E do outro lado, escrito em inglês, uma frase em que o foco dessa frase, por exemplo, na frase da maçã, seja o vocabulário que você quer aprender.
muito fácil, vai te ajudar a ter uma noção melhor e vai fazer com que você aprenda, beleza? Agora, eu me estendi nos outros tópicos, porque esse tópico aqui, deixa eu até guardar isso aqui para não fazer bagunça, esse tópico aqui, gente, ele é muito mais tranquilo. Ele é um tópico que eu não tenho muito o que falar, mas ninguém fala sobre. Porque tem medo de falar, não, é só para avançado. Sim, eu tô fazendo um suspense, pra vocês pensarem o que é. É um método de se adquirir vocabulário que não existe igual. É o melhor jeito de você aprender e treinar o seu inglês que existe na face da Terra. Será que você que está me escutando, você que está me vendo, consegue falar o que é? Gente, conversação. Mas como assim, Gabriel? Conversação não é só para treinar, para melhorar o inglês? Claro que não. Você tá conversando com uma pessoa aleatória na rua é uma coisa. Mas, por exemplo, igual eu faço com os meus alunos, principalmente os que estão por fora, que querem melhorar o inglês, no particular, no pessoal, você treinar com alguém que esteja ali para te ajudar, principalmente se você é menos do que avançado, se você é um iniciante, um básico, um intermediário, essa pessoa, eu no caso, vou fazer com que você tenha o maior nível de aprendizado possível numa conversação comigo e com você. E você deve estar pensando, Gabriel, mas a conversação não é só para treinar a fala? Não. A conversação é o nível mais puro de input que existe. Porque você está escutando uma pessoa falando com você. With you. Eu falaria em inglês com você. Então, qual é a melhor forma de você receber conteúdo de inglês? Conversando com alguém falando inglês. Mas óbvio, gente, primeiro para isso você tem que escutar bastante. Você vai continuar escutando séries, histórias, músicas, dos podcasts, tudo. Mas a forma mais pura de aprendizado é numa conversação. E as pessoas negligenciam isso por medo, por vergonha. E não vem me falar, ai, Gabriel, mas eu não tenho, eu não sei, eu não tenho ninguém para conversar. Meu filho arranja. Bota o Tinder nos Estados Unidos, sei lá, se vira. Abre um Omegle, bota um grupo de Facebook para fanáticos de carro em inglês e vai conversar sobre carro. Não sei. Tem milhares de formas na internet de você falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então não deixa a vergonha e o medo te impedirem de começar conversações com essas pessoas. Mas óbvio, gente, eu também sou do time, porque eu também sou suspeito para falar. É o que eu vou falar agora. Pagar para alguém treinar inglês com você não é um gasto, meu amigo. É um investimento. É a mesma coisa que contratar um personal. Óbvio que você treinar na academia dá resultado. Mas se tiver um personal ali do teu lado, talvez teu rendimento vai ser o dobro, triplo, quádruplo. Então você investir em você, no teu futuro, vale a pena, cara. Ah, não, mas Gabriel, tem que ser de graça. Nem tudo nessa vida é de graça, meu amigo. Você quer resultado mais rápido? Você paga para esse resultado vir mais rápido. Você paga não, você investe para esse resultado vir mais rápido. Por exemplo, hoje, se eu quero aprender a fazer churrasco, primeiro eu vou procurar alguém que seja bom de churrasco. Se essa pessoa se mostrar dedicada, muito boa de fazer churrasco, e ela tiver um curso para me ensinar a fazer churrasco, meu amigo, toma meu cartão. Eu vou botar meu cartão para fazer, óbvio, se isso estiver dentro da minha condição financeira, se isso fizer sentido para mim, e o jeito que esse cara ensina churrasco, o jeito, o canto que eu quero aprender a fazer churrasco, esteja nesse mundo. Mas você concorda comigo que não existe caminho totalmente simples? Mas existem jeitos de você encurtar esse caminho. Então, se você tem alguém ali que está sendo pago para te ensinar, gente, óbvio, se você está pagando a pessoa para te ensinar, para conversar com você, para ser seu tutor, ela vai ter um empenho melhor do que uma pessoa aleatória que você achou na rua para conversar com você com o inglês meio cambaleando. Então faz sentido, dependendo da sua realidade, você contratar um tutor, que é o que eu faço com os meus alunos, certo? Eles tiveram essa oportunidade, eles pegaram e eles estão lá felizes da vida, usando as artimanhas que a gente pode para alavancar o inglês deles, beleza? Então a conversação é sim muito importante. Ela vai fazer com que você receba o inglês de uma forma muito, mas muito pura e mais difícil, né, galera? Quem nunca? Cara, olha, vou até respirar fundo. Eu já conheci muita gente nessa vida que chegava e falava: eu sei inglês. Eu vi meu Big Bang Theory, eu vi meu Picard, eu vi meu
Stranger Things em inglês. Entendi quase tudo, cara. Só precisei de uma legendinha ali, mas entendi quase tudo. Vou para os Estados Unidos. Foi. Chegou lá, não conseguia trocar um oi. É muito diferente. É muito diferente você tá no conforto da sua casa, às vezes de fone de ouvido, escutando uma história. Isso é bom para você treinar, mas você precisa da coisa real. Você precisa de uma pessoa treinando com você. Se você falar rápido e falar devagar, se você falar normal, falar avançado, tudo vai depender como é que fala? Da dinâmica da conversa. Então você precisa entender que a conversação é uma parte essencial. E é uma parte essencial para você aprender com o que aquela pessoa está te falando. Às vezes ela está falando com você e ela vai falar uma palavra, tipo eu falar, just 1 second, I gotta put on some lip balm. Claro, ela não vai falar assim, né, gente? Ela vai, I'm gonna put on some lip balm. Aí vai, bota... Pô, cara, tu não precisa ser o Albert Einstein para você entender que o lip balm é esse negócio aqui de passar na boca. Então, você pode aprender vocabulário principalmente com um tutor, com alguém te ensinando, ou com uma conversação normal. Entra aí num grupo, sei lá, você é muito fã de Friends. Entra num grupo inglês, que só tem a gente falando inglês, que gosta de falar de Friends e faz amigos. Entendeu? Não tem jeito, gente. Não tem como alguém pegar a sua mãozinha e ensinar inglês e pó mágico, tá bom? Não existe isso. Então você vai precisar se empenhar um pouquinho, você vai precisar sair um pouquinho do seu casulo, você vai precisar sair um pouquinho da sua zona de conforto, que não é conforto nenhum. É o que eu gosto de falar, a zona de conforto não é confortável. Zona de conforto é preguiça, não traz resultado e faz a gente se sentir mal. Sair da zona de conforto é o que faz a gente se sentir bem. É a gente ter resultado, é a gente sair da academia chovendo para malhar. Isso sim é você sair da zona de conforto e ir para uma zona de felicidade, de produção, de trabalho, de desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. É igual, você prefere ficar sozinho? Não, às vezes você quer namorar, às vezes você não gosta de namorar, às vezes você gosta de ficar com gente em festa, mas você concorda que você sair do seu casulo, conhecer novas pessoas, talvez sair da sua zona de conforto vai te trazer uma felicidade maior. Então, é necessário sim, às vezes, a gente fazer algumas coisas que a gente não é tão confortável para que a gente chegue naquele resultado, naquela coisa que a gente tanto queria. Isso serve para tudo nessa vida, tá bom, gente? Então eu já vou encerrar esses 3 tópicos aqui com essa filosofia do professor Gabriel. E eu vou fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer. A gente está trazendo esses aceleradores do aprendizado como aulas um pouco mais teóricas, certo? Na teoria de como acelerar o seu aprendizado, algumas práticas, algumas demonstrações, para você melhorar o seu inglês e estudar melhor. Então, eu sempre gosto, apesar da maioria da live ser teórica, trazer alguma coisa no final para você treinar. Então, eu vou falar aqui para você que é iniciante, começar a estudar com histórias e animações infantis. Olha, eu não falo isso muito não, viu? Mas começa a ver uma história, começa a botar o pezinho no inglês, faz qualquer coisa, cara, abre um livro aí do seu primo de 3 anos e pega a cópia dele em inglês, sei lá, mas começa. Pro intermediário e avançado, começa a procurar um jeito de treinar sua conversação. Hoje, entra aí, sei lá, no omegle.com, não sei nem se existe isso ainda, e vai procurar alguém que fale inglês para treinar o seu inglês. Sai da sua zona de conforto, mas faz isso hoje. Todo mundo que já falou, vou fazer dieta na segunda eu entro na academia, amanhã eu paro de comer doce. Não funciona. Então você tem que pegar esse embalo, você tem que pegar essa força e fazer isso hoje. Então eu deixo vocês aqui com isso, depois dessa montanha de conteúdo técnico, de você sair daqui hoje, nem que seja começar amanhã de manhãzinha, quando você der, quando você conseguir, mas começa a sair da sua zona de conforto e começa a treinar de maneira mais eficiente. Porque o confortável que é ficar traduzindo, usando legenda em português, conversando sozinho. Cara, até pode ser que gere alguma coisa ali pra você, mas no final das contas ele tá te travando. Tá deixando você no casulo, tá impedindo você de sair do casulo e se desenvolver. E desenvolver o inglês melhor. Então, começa a treinar hoje. E começa a desenvolver cada uma dessas técnicas que eu trouxe aqui para vocês. Histórias em sequência, flashcards. E o terceiro, caraca, me deu um branco. O terceiro, conversação, tá bom? Não esquece,
bota isso na tua cabeça, em que tudo é um conglomerado de coisas. Você precisa fazer todo esse método, toda essa junção de coisas para que você chegue no seu inglês fluente, tá bom? Então, já vamos finalizar aqui a live, já deu até 40 minutos que eu tô aqui conversando com vocês. E a gente se vê na próxima live. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Como sempre, se você está vendo isso aqui ou na gravação, ou você está vendo ao vivo, deixe seu comentário, pode me mandar uma DM, faz aí uma pergunta, se você não entendeu alguma coisa do tema, tá bom? Que aí eu respondo vocês da melhor forma possível, tá bom? De novo, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, quem ficou até o final, quem acompanhou, quem tá vendo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sedimentado na cabeça de vocês a diferença entre adquirir e aprender e como você pode melhorar e acelerar o seu aprendizado de vocabulário para chegar mais rápido na fluência e atingir os teus sonhos, tá bom? Sou Gabriel Assunção e sejam muito bem-vindos a participar também da minha próxima live, terça-feira, 8h30 da noite. Como sempre, estaremos aqui, 8h30 da noite. E eu te vejo na próxima live, tá bom? Tchau, tchau!